Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, segunda-feira é dia de Swish Responde, esse quadro maravilhoso, onde eu respondo as suas dúvidas, né? Separei aqui as perguntas que vocês me enviaram, tanto na última edição, como lá no meu Instagram, inclusive, se não me segue no Instagram, me segue lá, @SwishDBR, porque sempre que tiver Swish Responde, eu irei abrir uma caixinha de perguntas lá, daí eu seleciono as melhores perguntas e trago aqui para o vídeo. Então, sem muita enrolação, vamos começar aqui esta edição. Só peço para que você rapidinho aí deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito o meu trabalho. Vamos lá, vamos começar com as perguntas enviadas lá no meu Instagram. Primeira pergunta, quem mandou foi o Doutor Xavier Zero, e ele mandou o seguinte: quais estrelas você acha que podem querer sair na próxima temporada? Cara, pelo desenho da liga hoje, pelo que tem acontecido nessas últimas semanas, nesses últimos meses, eu diria que algumas estrelas que vale a pena a gente ficar de olho para uma possível troca ou uma possível saída seriam Jaylen Brown, porque ele está bem descontente com a diretoria, né? Desde que ele foi oferecido, né, em uma possível troca pelo Kevin Durant, ele, né, tá com uma relação meio conturbada com a diretoria. Então, Jaylen Brown é um cara que pode sair. Eu diria que o Chris Middleton é um cara para a gente ficar de olho. Tá chegando no fim do contrato alto. A produção dele caiu muito nessa temporada, então é um nome para a gente ficar de olho. Kyrie Irving vai ser agente livre. Situação dele no Dallas não tá muito boa. Parece que a franquia não tá muito satisfeita com ele, nem ele tá muito satisfeito com o Dallas. Então é um cara pra gente ficar de olho. O Lillard sempre vale a pena a gente acompanhar, mas eu já tô meio que largando mão do Lillard. Eu acho que ele tá querendo tanto provar que ele é leal, que ele não vai querer sair do Blazers. Mas é uma estrela que, né, deve entrar em atrito com a diretoria, e quando isso acontece, a possibilidade de sair existe, apesar de eu achar bem difícil. Outros caras... Olha, eu não me surpreenderia com a possível saída do DeAndre Ayton, do Phoenix Suns. Eu não sei, eu tô sentindo que ele não tá muito afim de ficar por lá. Ele queria muito ter ido pro Indiana, então o Ayton é um jogador que vale a pena ficar de olho para uma possível saída. Parando para pensar aqui, o Trae Young eu acho que não tem mais riscos. Acho que ele tá feliz com a chegada do Quinn Snyder. Lauri Markkanen, ele deve ser a cara do projeto do Jazz pro futuro, então é um cara que eu acho que não vai sair. Cara, caso o Miami Heat tenha uma temporada, tenha um playoff fracassado, eu começaria a ficar de olho numa possível troca do Jimmy Butler, tá? Mas se o Miami for mal nos playoffs, o Harden vale a pena ficar de olho também, vai ser agente livre, apesar dele já ter meio que um acordo velado com o Philadelphia para renovação, não tem nada certo, então o Harden é um cara para ficar de olho. Mas eu acho que são mais esses, né? Os que eu acho que podem mesmo sair são Kyrie, o Middleton, e eu ficaria de olho no Jaylen Brown. Acho que esses três são os que mais têm chance de sair, tá bom? Próximo aqui é do Matheus Santos 7. Para onde você acha que o Irving vai na off-season? Aí, ó, pergunta interligada. Cara, tem algumas opções. Dependendo de como for o playoff do Lakers, ou o play-in, não sei, acredito que o Lakers pode ser uma possibilidade, apesar de hoje eu achar bem menos provável do que eu achava antes, mas vale a pena ficar de olho. Depende muito de como for o playoff do Lakers. Se bem que o DeAndre Russell tá ganhando muito prestígio, né? Acho que dá até para tirar o Lakers da jogada. Se não tem o Lakers, acho que o Clippers pode ser uma opção. Se o Steve Ballmer, né, o dono do Clippers, está bem descontente com o que o time tem feito, então a possibilidade de um all-in máximo é uma possibilidade real. Então acho que o Clippers pode ser, o time vai ter cap. O Knicks é sempre uma possibilidade, é um time que sempre tem grana para gastar e sempre está buscando uma super estrela. Não duvidaria dele pintando lá em Nova York. Cara, é difícil, né? O Kyrie, ele não tem muitos times que podem, né, absorver o contrato do Kyrie. Que o Kyrie vai buscar tranquilamente uns 140 a 180 milhões, né? Que é uma grana bem alta. Não duvidaria dele buscar até uns 200. Até uns 200 eu acho que ele até
acho que seria até algo que ele buscaria. Mas, cara, acho que Clippers, Knicks e talvez o Lakers. Mas hoje eu vejo o Lakers sendo um destino menos provável do que eu via na trade deadline, por exemplo, por conta do DeAndre Russell. Então, eu ficaria nesses times, tá bom? Próximo aqui é do Eduardo Augusto Zero. Luiz, você acha loucura colocar o Jordan Poole como futura estrela da liga? Na minha visão, ele é uma. Pô, Eduardo, você chegou a ver o jogo de ontem? Você chegou a ver os últimos momentos do Jordan Poole no clutch time? Cara, para mim o Jordan Poole ele tá muito longe de ser uma estrela da liga. Eu acho que ele tá bem longe mesmo. Precisa amadurecer demais ainda. Precisa amadurecer demais para se tornar uma estrela. Ele ainda comete erros juvenis e tudo bem. Ele é um menino, ele tá começando agora, tá no início da carreira. Mas pensando em projeção, cara, eu não espero que ele se torne uma estrela tão cedo assim. Se acontecer, vai demorar um pouquinho. Ele vai precisar de um bom tempo de maturação ainda, porque ele ainda comete erros, ele ainda comete algumas cagadas que uma estrela não pode cometer. Então, eu não coloco ele como uma futura estrela no futuro próximo. Para daqui 5 anos, talvez, mas próximo assim, eu não cravaria não, tá bom? Próxima pergunta é do JH0WMK. Blazers conseguindo a primeira pick, pode sonhar com título? Não. Não, para mim nem o Wembanyama faria esse Blazers brigar pelo título, tá? E só para deixar algo bem claro, tá? Pela campanha do Blazers hoje, sonhar com primeira escolha geral é um simples sonho, é um grande devaneio. Não, para mim não existe a menor possibilidade do Blazers ficar com a pick top 3 no próximo draft. Não existe possibilidade. Ah, Luiz, por quê? Porque o Blazers já ganhou muitos jogos. O Blazers já passou das 30 vitórias na temporada. Pega o Detroit, pega o Houston, pega qual outra equipe? Caramba. Pera aí que agora eu tô... Pega o Spurs, pega a Charlotte. Cara, na boa. Para mim, esses times têm muito mais chance de ficar com a primeira escolha geral do que o Blazers. Ah, Luiz, como é que funciona? É sorteio. Só que as equipes com pior campanha têm uma vantagem um pouquinho maior do que as outras, tá? Não é uma vantagem tão grande como era alguns anos atrás, mas as 3, 4 piores campanhas da temporada têm uma vantagenzinha maior no sorteio. Tem uma chance maior de ficar com as melhores escolhas. E como o Blazers já está com 30 vitórias, eu duvido que o Blazers consiga terminar a temporada com uma das 6 piores campanhas. Eu acho muito difícil isso acontecer. Então, primeira pique, cara, na boa, eu tiraria o cavalinho da chuva, viu? Mas nem se acontecesse, eu acho que o Blazers brigaria por título. Nem 2 Wembaiamas fariam esse Blazers brigar pelo título. O problema do Blazers é estrutural, não é só elenco. Próxima pergunta, Vinícius Bratz. Dallas vai conseguir se recuperar e voltar para a zona de play-in ou já azedou a maionese? Cara, um dos times mais difíceis de se fazer qualquer tipo de projeção é o Dallas, né? Eu não sei o que esperar do Dallas Mavericks. Pelo talento que tem, por ter Luka, por ter Curry, é um time que teria que ir para o play-in. Teria que, no mínimo, chegar no play-in. O que já seria uma vergonha, porque esse Dallas fez a última final de conferência. Então esse time tinha a obrigação de ter uma vaga direta nos playoffs. Mas como parece que não vai dar, eu acho que pelo talento que tem, o play-in é algo que tem que acontecer. Mas pelo que o time tem jogado, na boa, cara, eu não consigo cravar se esse time vai para a pós-temporada não, tá? Não me surpreenderia nada o Dallas fechar a temporada no 11º lugar na Conferência Oeste. Me surpreenderia zero. Seria uma decepção, sim, mas não me surpreenderia porque o time tá jogando muito mal. E o Curry, inclusive, nessas últimas semanas, tá tendo um desempenho pífio. Deveria ser mais cobrado, inclusive, o Curry. Então, o normal seria esse time chegar pelo menos no play-in, mas tem que jogar muito mais do que tem jogado para bater play-in, porque
Oklahoma, Lakers, Minnesota, sabe? O próprio Golden State, Clippers, são times muito melhores e que estão aí nesse bolo. Então, Dallas precisa melhorar muito, mas pelo talento que tem, acho que dá para pegar pelo menos um play-in aí. Mas eu não cravo, porque o time tá jogando muito mal. Próxima pergunta é do LT Cruvinel. Lista de times favoritos ao título da NBA atualmente. Cara, essa é uma temporada que tá muito em aberto, mas eu diria que os times que mais têm se mostrado prontos para brigar pelo título são Milwaukee, Boston, o Denver. Eu colocaria Filadélfia nessa brincadeira. Eu não descartaria o Grizzlies. E não descartaria também Cleveland. Mas eu acho que os que mais estão prontos hoje, Bucks e Celtics. Para mim são os dois melhores times da NBA hoje. Hoje são os que eu coloco como os melhores. Tá bom? E o Denver ali, juntamente com Filadélfia, correndo por trás. Esses são os que eu cravaria hoje que vão brigar de fato pelo título, tá? Mas olho no Memphis e olho no Cleveland. Vale a pena ficar de olho nesses times. Ainda dá... próxima pergunta do Kaique Faria. Ainda dá pro Jazz pegar play-in ou melhor pensar na próxima temporada? Ah, velho, na boa, pra mim é pensar na próxima temporada, cara. Pra mim, pegar o play-in agora pra esse elenco do Jazz não agregaria muita coisa, esse elenco vai mudar muito para a próxima temporada, então acho que não serviria nem como experiência para os meninos, talvez para o Markkanen, mas sabe, ou para o Kessler, mas sinceramente é melhor tentar uma pick top 15 aí no próximo draft, que ajuda mais, tá? Acho que o foco do Jazz não tem que ser play-in, não. Se vir, beleza, mas não acho que é o foco muito, não. Acho que nas últimas 3, 4 rodadas o Jazz vai tancar firme para tentar pegar uma escolha melhor. E só para deixar claro, uma coisa é o Blazers com Damian Lillard tancar na reta final de temporada. Outra coisa é o Jazz em reconstrução fazer isso, tá? Só para deixar claro que existe uma diferença entre um time como o Jazz tancar e um time como o Blazers hoje tancar. Só para deixar claro que tem diferença. Próxima pergunta do Lohan Marco 65. Quem é o melhor armador da história, na sua opinião? Olha, temos alguns aí, tá? Eu acho que John Stockton tá nessa brincadeira. Chris Paul tá nessa brincadeira. Curry tá nessa brincadeira. Mas para mim, ainda é muito difícil não colocar o Magic Johnson como o melhor armador de todos os tempos. E não é saudosismo, porque eu sou zero saudosista. Mas pelo que conquistou e pelo impacto que ele teve na liga, o Magic Johnson, ele foi um responsável direto para a liga ser o que é hoje, sabe? O estilo de jogo dele, um revolucionário na posição. Se hoje temos um LeBron é porque teve o Magic Johnson. E quando você pensa em armador, em point guard, a imagem do Magic tá, sabe, cravada na minha cabeça. Então, eu diria que o melhor armador da história ainda é o Magic Johnson. Mas para mim tem discussão. Tem discussão com o Stockton e para mim tem discussão sim com o Curry. Mas eu ainda colocaria o Magic. Próxima pergunta, João Tartari. Acha que o Brooklyn Nets vai atrás de alguma estrela com as picks que ganhou? Olha, eu não sei se vai, mas poderia, tá? Acho que o Nets poderia montar um pacotão e tentar mandar pelo Jaylen Brown, tentar mandar, sei lá, que seja por um Trae Young, tentar seduzir o Atlanta, não sei. Mas eu acho que deveria, porque para mim o Brooklyn tá a um scorer de elite de brigar pela Conferência Leste, tá? A defesa é muito forte, o elenco é bom, o Jacques Vaughn é um ótimo treinador, tem se mostrado, né, um ótimo treinador. Então eu não sei se vai, mas deveria e poderia, porque tem peças, tem ativos suficientes para isso. Próximo aqui é do Edu Niero. Você acha que o Pat Beverly é um diabo necessário? Olha, cara, eu não sou o maior fã do Patrick Beverly. Eu acho que ele é superestimado em vários aspectos, principalmente na defesa. Mas ele é um cara que faz a diferença no time. É só você ver a diferença do Bulls com e sem o Patrick Beverly. Ele fez diferença, ele está fazendo diferença. Eu não sou o maior fã dele.
Mas ele é um cara que faz diferença. Isso é incontestável. Vito.YY perguntou o seguinte: como você acha que o Memphis chega no playoff com essa sequência que vem tendo nas últimas semanas? Cara, para mim o Memphis tem tudo para chegar na ponta dos cascos no playoff, né? O Ja Morant já pegou o ritmo de novo, já voltou para o time titular, tem se mostrado muito, muito bem, né? Parece que ele está assim recuperado de tudo que ele passou. Parece que ele tá com a cabecinha no lugar. O JJJ deve entrar na pós-temporada sendo o Depoy. Provavelmente ele vai ganhar o Depoy. Só se o Brook Lopes roubar dele, mas hoje eu daria o prêmio pro JJJ. Desmond Bane cresceu muito nesse período sem o Ja Morant. Luke Kennard tá jogando uma barbaridade. Phil Jones tá jogando demais. O Steven Adams deve voltar. Então, para mim, o Memphis chega, cara, na ponta dos cascos. Chega para causar impacto. O Memphis chega para causar impacto. Próximo aqui é do Marlon Lugran. Tá usando o chat GPT ao seu favor? Cara, eu sei mais ou menos o que é o chat GPT, né? Que é como estão chamando. Mas eu nunca usei, não. Nunca usei, não. Eu vi uma reportagem no Fantástico que me deixou até com um pouco de medo. Mas eu ainda não usei, não. Vocês estão usando essa parada? Eu nunca usei, não. Nunca usei ainda, não. José Emanuel Batista, dos técnicos acessíveis, você prefere Abel Ferreira ou Ancelotti? Cara, para treinar a seleção brasileira de futebol, na boa, cara, eu sou muito partidário da ideia de que tem que ser um pica da Europa. E para mim, se o Ancelotti quiser, tem que ser ele. Tá? Um cara que já ganhou tudo, o único treinador a ganhar as 5 grandes ligas, né? Ele ganhou na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra e na Espanha. Adora trabalhar com brasileiro, tem uma baita relação com o Brasil. Cara, na boa, para mim tem que ser ele. Tem que ser o Ancelotti. Se der, tem que ser o Ancelotti, na minha opinião. Próximo aqui é do Wesley _P33. Já ouviu música dos 7 minutos? Se não, recomendo o tributo aos clássicos, muitas raps à infância. Cara, eu ouço muito 7 minutos. Eu acho que todos os raps que eles fizeram sobre Naruto eu já ouvi. Inclusive o rap da Akatsuki e dos Hokages. É uma obra-prima. Então quem nunca ouviu, vale a pena ouvir. Mas sim, cara, eu conheço os caras. Os caras são muito fodas, cara. São muito fodas. O Gabriel é pica. Próxima pergunta aqui do Diego Azevedo, ponto 11. Tu acha que o Sixers tem um time consistente o bastante para ser campeão? Cara, para mim o Philadelphia tem tudo que é necessário para ser campeão. Absolutamente tudo. O que me deixa com um pouquinho de dúvida em relação ao Philadelphia é o Doc Rivers. Para mim, o que me deixa com dúvidas em relação ao Philadelphia é puramente o Doc Rivers, porque se tem um cara que é especialista em cagar no pau nos playoffs, é o Doc Rivers. Mas o Philadelphia tem tudo. Tem uma estrela jogando pra caramba, tem uma ótima companhia para essa estrela, que é Tyrese Maxey, que é Tobias, que é James Harden. O elenco é profundo, ótima defesa, ataque produtivo, tem sido muito produtivo nas últimas rodadas, principalmente. Então, para mim, o Philadelphia tem tudo. O que me deixa com ponto de interrogação é simplesmente Doc Rivers. Ele é o que me deixa, sabe, com aquela duvidazinha. Bom, voltando, tive que dar uma pequena pausa para pegar o meu jantar. Então, pausa dada, vamos seguir. Próximo aqui é do Kila Camis. Nos vídeos, vemos que as suas análises táticas são detalhadas. Quando foi que você parou para olhar taticamente o esporte? Cara, todo esporte que eu assisto, e isso pode até ser considerado meio que um defeito meu, eu tento me aprofundar demais. E por que isso é um defeito? Porque muitas das vezes eu fico tão bitolado num esporte que eu acabo perdendo um pouco da graça, perdendo um pouco daquele brilho de só assistir um jogo. Isso aconteceu comigo no futebol, aconteceu comigo no futebol americano e aconteceu comigo também na NBA. Só que na NBA é uma situação diferente porque olhar o jogo de uma forma um pouquinho mais técnica me ajuda muito o meu trabalho, e como eu sou apaixonado, eu não perdi o brilho por assistir o jogo da NBA. Mas isso aconteceu um pouquinho com o futebol, principalmente com o futebol. Quando eu comecei a me aprofundar muito para tentar entender mais sobre o jogo, eu perdi um pouquinho do brilho. Mas eu sempre tive isso, cara, qualquer jogo, qualquer esporte que eu consumo, eu tento me aprofundar o máximo possível, né, cara? Eu sou meio bitoladão mesmo.
Mas desde sempre, cara, desde que eu comecei a assistir basquete, comecei a assistir NBA com mais frequência, eu passei eu cultivei, né, essa vontade de aprender mais, né, aprender o máximo possível. Eu não me acho o melhor analista do mundo, nem o melhor analista aqui no Brasil, tem muita gente, mas muito melhor do que eu, mas eu tento sim, né, aprender o máximo possível de conceitos táticos e tento passar da melhor forma possível para vocês, mas em relação a quando foi que eu comecei a olhar o esporte de uma forma mais tática, acho que depois do terceiro, quarto jogo que eu assisti, eu já comecei a procurar entender melhor o que estava acontecendo ali no jogo. Isso é uma característica minha pessoal, que, como eu disse, pode até ser considerada meio que um defeito, porque às vezes eu fico muito bitolado mesmo no jogo. Próxima pergunta aqui é do Raiz Lerossi. Gostaria de saber se o meu Cavs pode chegar na final da Conferência Leste. Olha, na boa, não duvido, tá? Se tem... Eu falei isso, eu acho, que em um overtime que eu participei lá no Live Basketball BR. Se tem um time que pode desbancar o Big Three do leste, que é Boston, Milwaukee e Filadélfia, esse time é o Cleveland, tá? Se tem um time que pode roubar o título do leste de um desses três, é o Cleveland. Cleveland tem tudo. Puta defesa, tem uma super estrela que ama jogar playoff, que é o Donovan Mitchell, tem um excelente defensor, que é o Evan Mobley, tem o Jarrett Allen, que complementa muito bem o Mobley, tem um treinador que temporada passada fez um ótimo trabalho, nessa tem vacilado um pouco, mas eu acho que ele é um bom treinador para pós-temporada. Então o Cleveland tem tudo, cara. Não duvido do Cleveland bater no final de conferência. Acho que o normal, se ninguém se lesionar, o normal é que o Cleveland pare no segundo round, o normal, mas não seria surpresa para mim o Cleveland bater final de conferência. Tá? Não seria surpresa, é um time muito acertadinho, muito correto, tá azeitado, e o Donovan Mitchell é um monstro em pós-temporada. Cabe curiosidade. Desde que ele chegou na liga, o Donovan Mitchell não sabe o que é não ir para os playoffs. O cara é viciado em pós-temporada, e isso faz diferença demais, demais mesmo. Então, não duvidaria do Cleveland bater final de conferência, apesar de eu ainda achar que o Big Three do leste tá mais pronto, mas o Cleveland tem condições de chegar sim. Próximo aqui é do 10LGDA. Fala, meu xará, você acha que vão aposentar a camisa do KD nas 4 franquias que ele jogou até hoje? Nas 4 é forte, né? Nas 4 é forte. Eu acho que no Golden State ele vai ter. Ele foi o grande nome em 2 títulos, né? Ele foi o grande nome do time em 2 títulos. Isso é algo muito grande. Eu acho que a 35 dele vai estar aposentada no Golden State. Eu acho que no Brooklyn não vai estar, porque ele não conquistou nada. É muito difícil alguma franquia aposentar a camisa de um cara que não conquistou nada. Só o Oklahoma que fez isso com o Nick Collison, mas assim, né, um caso à parte, porque o Oklahoma ainda não ganhou nada e ele foi um cara muito importante, né, nesse Thunder. Mas por ele não ter conquistado nada, acho que no Brooklyn não. No Phoenix Suns não se sabe. Se ele for o grande nome do time em um título, com certeza ele vai ter a camisa aposentada lá. E no Oklahoma tem a questão da saída dele. Luiz, eu iria aposentar a camisa dele. Eu aposentaria a camisa dele lá no Oklahoma. Mas a forma com que ele deixou o time me pega um pouco. Me incomoda a forma com que ele saiu. Pelo que ele jogou, eu deixaria a 35 aposentada. Mas tem essa questão extra-quadra, né? A saída dele foi bem conturbada. E aí, talvez, por conta disso, o Oklahoma não aposente. Mas, pelo que ele jogou, foi importantíssimo na construção do Oklahoma, eu aposentaria. Então, eu acho que hoje ele teria uma camisa aposentada garantida no Golden State. No Oklahoma, poderia não acontecer, mas acho que tem mais chance de acontecer do que de não acontecer. E no Brooklyn, eu acho que não tem chance por ele não ter conquistado nada. E no Phoenix está em aberto ainda. Então, essa é a minha opinião
sobre as camisas aposentadas do KD. Agora vamos para as perguntas que foram enviadas na última edição do Switch Responde aqui no YouTube. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode mandar aqui, que eu também separo as perguntas que são mandadas aqui no YouTube, tá bom? Ó, a primeira pergunta aqui é da Odo, né? Vampira 9943. Fernando, o que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? Isso aqui, ó. Ler. Adoro ler. Quando eu tenho um tempinho livre, eu leio pra caramba. Principalmente na off-season, é onde eu mais leio. Durante a temporada é bem difícil, porque o meu tempo é muito escasso. Mas quando eu tenho um tempinho livre, eu gosto muito de ler. Gosto de jogar um videogamezinho, mas eu prefiro ler. Se eu puder escolher entre jogar videogame e ler no meu tempo livre, eu prefiro ler. É algo que me deixa muito feliz. Próximo aqui é do Kevin Lucas Camargo. Não está na hora da NBA multar os árbitros pelos erros ou pelo menos devolver o desafio para a equipe se bem sucedido? A liga dá muita brecha para erros crassos e decisivos, como aquela falta do Tatum no LeBron. Abraço, curto muito seu conteúdo. Grande abraço, Kevin. Cara, pra mim passou da hora da NBA punir a arbitragem. A arbitragem dessa temporada tá ridícula, tá grosseiramente ruim. Eu já vi muita arbitragem ruim na NBA, mas a dessa temporada tá de parabéns. Diversos erros decisivos, diversos erros grosseiros, né, de erro, de compreensão da regra mesmo, sabe? Tá ridículo. E pra mim a NBA tem que punir, cara. Pra mim, até passou já da hora da NBA punir, porque tá demais, cara. A arbitragem tem que começar a ser multada, a ser suspensa, porque, velho, na boa, a situação tá feia, cara, tá feia. Me preocupa muito nos playoffs, me preocupa demais nos playoffs essa arbitragem. Próximo aqui é do Felipe do Carmo. Luiz, qual o seu ator favorito? Cara, é difícil, só um, né? Eu gosto muito do Brad Pitt, que tá aqui no pôster, Al Pacino, que tá ali também, mas eu diria que o ator que me faz ver um filme é o DiCaprio. Se tem o Leonardo DiCaprio num filme, eu vou assistir, eu acho ele muito pica. A Uma Thurman, que tá aqui, e a Meryl Streep também tem esse efeito em mim, eu também paro o que eu tô fazendo para assistir. Inclusive, sou apaixonado pela Meryl Streep, que mulher absurda. Mas o cara o ator, né, se perguntou do ator, o ator que me faz assistir qualquer filme é o Leonardo DiCaprio. Esse cara me faz ir no cinema. E ó que eu sou ruim de sair de casa, mas o DiCaprio me faz ir no cinema. Então acho que eu diria que o Leonardo DiCaprio é esse cara. JV Multideias 8093. Em qual franquia você apostaria para ter uma nova dinastia? Olha, considerando elenco, idade do elenco e talento, acho que o Memphis tem boas chances de ser uma dinastia no futuro. Mas, na boa, cara, dinastias surgem... sabe, geração em geração, sabe? Acho que a dinastia dessa geração já tivemos, que foi o Golden State. Tivemos a dinastia do Bulls, a dinastia do Lakers, a dinastia do Boston. Então eu acho que vai demorar para surgir uma nova dinastia. Mas olhando as franquias hoje, aqui preenche a maioria preenche o checklist, né, para se tornar uma dinastia seria o Memphis, porque tem uma super estrela absurda e jovem, tem um elenco de apoio super talentoso e jovem, e tem um treinador jovem. Memphis, se for para ter uma nova dinastia nos próximos anos, seria o Memphis, na minha opinião. Mas, como eu disse, eu acho que vai demorar para termos uma nova dinastia Warriors, por exemplo. Vai demorar pra caramba. Penúltima pergunta é do Gui Camilo. Salve, Luiz. Já podemos desistir do Zion ou vamos ficar esperando a eterna promessa ficar saudável? Cara... O que me pega no Zion é que quando a gente está muito perto de desistir dele, ele se recupera, fica saudável e faz o que ele fez nessa temporada enquanto esteve disponível. Cara, a temporada do Zion era absurda antes da lesão. O problema foi a lesão. Eu não consigo desistir do Zion, sendo muito sincero, eu não consigo desistir. É um cara que tem um potencial absurdo. Ele ainda é muito novo. Então... eu acho que até ele completar 28 anos, eu ainda vou acreditar que ele vai conseguir alcançar o potencial dele. Talvez não o potencial máximo, que seria de ser o cara mais dominante da liga. Não. Mas o potencial de ser uma super estrela. Acho que até os 28 eu vou acreditar. Passou dos 28, ele continuou tendo lesões, aí eu vou largar a mão. Mas até lá, eu acho que ainda vou cultivar essa esperança de que o Zion vai conseguir ser o Zion que todo mundo acreditou. E para fechar, última pergunta é do Nathan Gabriel. Luiz,
Você acha que o Carmelo merece ter a camisa aposentada pelo Denver e por ser a mesma camisa que o Jokic usa, pode complicar a aposentadoria? Olha, difícil, hein? Eu acho que o Carmelo é um dos grandes nomes da história do Denver Nuggets. Eu acho que ele é indiscutivelmente um dos grandes nomes. Mas a parada dele usar a mesma camisa do Jokic me pega um pouco, porque para mim o Jokic, ele é o maior e melhor jogador da história da franquia. Para mim o Jokic, ele já tá nesse patamar. Assim como o Giannis, para mim, é o melhor jogador da história do Bucks, lembrando que sim, Karim jogou lá, só que o auge do Karim foi no Lakers, na minha opinião. Então, na minha opinião, o Giannis já é o maior jogador da história do Bucks. Para mim, o Curry já é o maior jogador da história do Warriors. Para mim, o LeBron já é o maior jogador da história do Cleveland. Para mim, o Jokic já é o maior jogador da história do Denver. Então, pelo fato dele usar a mesma camisa do Carmelo, eu acho que isso pode atrapalhar sim. Mas se o Carmelo usasse, por exemplo, a número 7, que ele eternizou no Knicks, e vai ter a camisa aposentada no Knicks, pelo menos eu acho que ele deveria ter, porque ele marcou uma geração, apesar que ele não conquistou nada, né? Mas cabe uma discussão se o Carmelo merece ou não ter a camisa aposentada no Knicks. Se ele usasse a 7 no Denver, ele teria a camisa aposentada, mesmo não tendo conquistado nada. Porque ele é um dos grandes nomes da história da franquia. Tá? Mas por ele usar a mesma camisa, eu acho que complica um pouquinho sim. Porque o Jokic, pra mim, ele é indiscutivelmente o maior e melhor jogador da história do Denver Nuggets. Tá bom? Pessoal, acho que é isso, hein? Acho que é isso. Ótimas perguntas. Ótimas perguntas. Obrigado a todo mundo que enviou sua pergunta. E se você não teve sua pergunta respondida, não fique triste, não fique puto. É só você mandar ela aqui de novo. Mande também lá no Instagram. Então, é importante você me seguir, @SwitchTVBR, que talvez ela esteja na próxima edição. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Obrigado a todo mundo que esteve comigo até aqui. Um grande abraço. Fica ligado, porque durante a semana teremos muito conteúdo saindo. Então, conto com a sua audiência. E é isso. Tamo junto. Grande abraço. Até a próxima, turma. Tchau, tchau.